Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Bahia. Bem, este vídeo é para eu explicar para vocês, torcedores e torcedoras, o que aconteceu, com a questão do Thiago Palacios, que era um jogador que já estava muito perto do Bahia e que foi anunciado no Estudiantes de La Plata, Então, como eu fiz um vídeo aqui falando que esse jogador já estava chegando para o Bahia, eu me senti na obrigação de vir aqui conversar com vocês e de cara, de antemão, eu vou explicar o que aconteceu, mas de cara e de antemão eu quero pedir desculpas para vocês, torcedores e torcedoras do Bahia. Isso infelizmente acontece nas nossas práticas jornalísticas, nem sempre isso ocorre por má fé. Isso ocorre também porque estamos lidando com pessoas, que são as nossas fontes, e essas pessoas também, muitas vezes, elas se enganam, assim como também elas recebem, por vezes, informações, e essas informações acabam perdendo validade porque as coisas mudam de figura, Quando estamos falando de negociações, as coisas mudam sempre de figura, propostas que são oferecidas, há uma parte que não quer aceitar uma proposta, que depois muda de atitude, passa a aceitar, enfim, as negociações acabam acontecendo. O que é mais importante nesse caso, que a gente precisa aqui deixar claro, é que houve uma timidez maior aí, na minha opinião, houve uma timidez maior, sim, perdão por isso aí, mas houve sim uma timidez bem relevante do Bahia nessa tentativa de contratar o Palacios, Porque veja, ainda que não consiga dar certo, ainda que não consiga, por exemplo, contratar um jogador, é muito importante que a tentativa nunca seja descartada, O Bahia, evidentemente, que faz parte do Grupo City, então como é que o Bahia poderia agir para ter esse jogador? Era pressionar o Grupo City, O Bahia não pode, na verdade, ficar sempre refém do Grupo City, O Bahia, e aí eu tô falando diretamente da parte do Bahia que não é o Grupo City, Tô falando da associação, A gente tem um novo presidente, um presidente bem intencionado, um presidente que demonstra ser bastante competente, e acho que é uma derrota também isso daí, Porque tem que haver uma pressão. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que, embora o Bahia tenha recebido nessa temporada já alguns reforços, que mostram a sinalização do Grupo City em relação à importância que dá para o Bahia tem que se impor ainda muito mais, a associação tem que se impor ainda muito mais, porque o Bahia está acima do Grupo City, o Bahia é muito mais importante que o Grupo City, assim como o Bahia é o mais importante clube de todos os clubes que fazem parte hoje do Grupo City. Nem o Manchester City tem a importância do Bahia. Não tem. O Manchester City é uma equipe que vem ganhando títulos importantes aí nas últimas temporadas, mas se você analisar historicamente o que é um clube e o que é um outro, não dá para comparar. Não dá para comparar o gigantismo do Bahia com o tamanho, a estatura do Manchester City, que é um menino que cresceu, nos últimos anos aí, mas que não dá realmente para comparar com o esquadrão. Então preciso detalhar, falar disso para vocês. Acho que sim, que a associação deveria tentar um pouco mais. Foi muito tímida nisso aí, ficou esperando para ver o que acontecia, Imaginando o que muitos também imaginavam, que o Estudiantes não tentaria, não aumentaria sua oferta para ter esse jogador. E foi justamente o que aconteceu. E aí eu vou explicar para vocês por que eu fiz aquele vídeo falando que o jogador estava próximo do Bahia, tá? Vamos lá, olha só. Como eu falei para vocês, as coisas passam muito por informações, Informações que são as fontes, Então eu tinha uma fonte, não do staff necessariamente do Thiago Palacios, mas de profissionais que cuidam de alguns jogadores e inclusive cuidam também do Thiago Palacios, É uma relação mais indireta com o jogador, mas é um profissional dessa área. Eu não posso, infelizmente, falar o nome desse profissional aqui. O que ele me relatou é que o Estudiante de La Plata não avançaria no negócio, Por quê? Porque o Estudiantes teria oferecido um valor, Você não vai encontrar esses valores por aí, porque até agora ninguém falou desses valores, A gente só sabe do valor final que foi acertado para a contratação do jogador pelo Estudiante de La Plata, Então você não vai ficar sabendo, mas esses valores estariam ali na casa de 2,3 milhões de euros, pelo jogador Thiago Palacios, O City teria rechaçado completamente aí esta oferta, teria feito uma contraproposta para Estudiantes, que seria ali alguma coisa em torno de 2,8 a 2,9 milhões, E aí não tem uma especificação sobre isso, ok? E aí a coisa não funcionou, E aí esse membro, de que presta serviços aí para o staff do Palacios me relatou o seguinte: o Estudiantes não vai aumentar uma proposta de forma brusca, de forma absurda. O Estudiantes pode chegar no máximo a 2,5 milhões, não vai aceitar mais de jeito nenhum. Por outro lado, o City não demonstra em nenhum momento interesse de vender o jogador por esse valor, Então o City já deixou claro que não vai vender, que não vai negociar de maneira nenhuma.
Contudo, né, o Verón já deixou claro que o clube não vai bancar um valor muito maior, né? Esse valor de 2,5, na verdade, é um valor máximo, né? Porque a ideia não era nem fazer esse pagamento pela contratação do jogador, né? Então pode ficar tranquilo que não vai fazer, e é muito provável, como tem aí um outro clube, né? Atrás do jogador, esse clube faz parte do Grupo City, né? Foi o que me relatou essa informação, essa fonte, né? Então é muito provável que o jogador vá para este clube. Por quê? Porque ele não seguirá no City Torque, né? A própria família dele já não quer mais permanecer lá no Uruguai, né? Já mexeram muito com a cabeça do jogador. No próprio City Torque, eles já entendem que o jogador não cabe mais no clube, não tem mais por que ficar no clube uruguaio. Então ele vai ter que sair. Como ele não vai, provavelmente, para Estudiantes, e não há, neste momento, uma outra oferta, ele certamente será jogador do Bahia. E aí, eu tive essa informação, né? E aí, a partir essa informação, quem me deu foi alguém que já acertou, tá? Acertou 5 vezes e numa outra oportunidade teve quase um acerto também, né? Então é uma fonte muito segura. Apesar disso, eu consegui contato com o Espanholo, que é um dos dirigentes do Estudiantes de La Plata, né? E ele me disse ali, ele me relatou que sim, que na verdade essas informações eram verdadeiras no sentido de que o clube não faria esforços para chegar aos valores que o clube, que o Grupo City gostaria pelo jogador, em torno ali de 2,8, 2,9 milhões, né? Que sequer o clube passaria de 2 milhões e 500 mil euros, né? Então essas informações eram verdadeiras, né? E que de fato o clube, se o Grupo City não desejasse realmente negociar o jogador por valores menores, eles desistiriam da negociação, e essa desistência aconteceria oficialmente, independente dos rumos ali das negociações, aconteceriam oficialmente na sexta-feira, ou seja, no dia de amanhã, né? Então essa informação foi passada pelo Espanholo, que é um dirigente do Estudiantes, tá, gente? Aí o que acontece? O que acontece é que, aparentemente, aí é uma leitura minha, né, do que pode ter acontecido, o Grupo City entendeu naquele momento que o Estudiantes estava fazendo um jogo duro e resolveu fazer uma contraproposta aí rápida, né, baixando um pouco seus valores e os Estudiantes elevando. Provavelmente, neste momento, o Estudiantes resolveu fazer ali uma espécie de, enfim, sair daquilo que era a promessa, né? Não ir diretamente a 2,8 a 2,9 milhões de euros, mas teria aceitado a proposta do City em torno de 2,7 milhões. Então, fecharam o negócio em cima deste valor. Então, havia uma possibilidade muito grande, porque, por um lado, você tinha uma instituição que não queria chegar ao valor, por outro, você tinha uma outra instituição que não queria de forma nenhuma baixar o valor. Essas duas visões pareciam já completamente consagradas. O que significa que praticamente o negócio não aconteceria entre Estudiantes e Thiago Palacios. E em virtude disso, a fonte ligada ao jogador me relatou: esse jogador vai para outro clube do Grupo City, né? Ele não chegou a falar o clube, mas evidentemente o único que estava ali manifestando interesse neste momento pelo jogador era o Bahia. Então esse jogador seria do Bahia. Então foi tudo isso que aconteceu. Infelizmente, isso já aconteceu comigo em outro momento, né? Já aconteceu com inúmeros jornalistas, é normal, acontece. Evidentemente que eu tenho que pedir desculpas para vocês, peço perdão para vocês por causa disso aí, mexi com a expectativa de vocês. E você que torce para o Bahia, torcedora ou torcedor do Bahia, se achar que está desconfortável em continuar apoiando o meu canal, o meu trabalho, não tem nenhum problema, pode deixar de me seguir, de apoiar meu trabalho, que eu vou entender perfeitamente aí em virtude da sua decepção, né? Peço perdão e entenderei se você continuar, não desejar continuar a apoiar o meu trabalho, porque eu tenho muito respeito pela instituição Bahia e também por essa torcida fenomenal, sensacional, fantástica que é a torcida do Esquadrão. De tal sorte que eu deixo você à vontade para continuar ou não apoiando e seguindo aqui o meu trabalho. E novamente eu peço perdão para você em virtude de ter, assim, frustrado a sua expectativa. Nenhuma informação que eu dei foi verídica. Acontece que as coisas mudaram e em virtude disso, né, a situação mudou e o jogador acabou indo para um outro clube. Muitos jornalistas acabam vivendo isso num momento ou no outro. E eu estou vivendo também. Qual é a diferença? A diferença é que eu venho aqui pedir desculpas para você. Eu venho aqui reconhecer o que aconteceu, reconhecer meu erro, né? De fato, eu fui infeliz naquele vídeo, nas palavras que eu postei ali no vídeo. Em virtude disso, diferentemente de outros, estou aqui pedindo perdão para vocês em virtude de ter gerado aí muitas expectativas que não foram atendidas e que neste momento foram frustradas a você, torcedor e torcedora do Esquadrão. Tá bom, gente? É isso.